Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja bem e em paz contigo. O assunto de hoje é essa questão da teologia da prosperidade. Sempre me causou estranheza esse nome da teologia da prosperidade. Essa teoria da prosperidade, que também é conhecida como Evangelho da Prosperidade, ele é uma corrente teológica que enfatiza a possibilidade de bênçãos financeiras, saúde física e sucesso material, alegando que são direitos dos crentes, daqueles que acreditam, garantidos por meio da fé. Aí é que está uma contribuições financeiras, sementes, que são chamadas de sementes, e declarações positivas. Falar positivamente, dar o seu testemunho na igreja das benesses que Deus está te trazendo. Então, é baseado nisso, nessas premissas que eles atuam nas igrejas. Só que, quais são os fundamentos? Os seus defensores dessa teologia da prosperidade, eles costumam citar alguns versículos como, por exemplo, abre aspas, trazido todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Fecha aspas. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Quer dizer, último do Velho Testamento, ainda do Velho Testamento, como se a palavra de Jesus não tivesse rasgado o véu do tempo e separado o Velho do Novo Testamento. Quando Jesus vem e é crucificado, o seu sangue, pela crença, ele lava nossos pecados. Nós pertencemos então à pia batismal de Melquisedeque. Não pertencemos mais à pia batismal de Arão. O tempo de Arão encerrou. É tanto que para os judeus que continuam tendo como religião o judaísmo, né, para eles o Messias ainda não voltou. Né? Eles não acreditam que Jesus era o Messias. Para ele, nem um profeta era. Era mais um líder religioso. É tanto que eles estão já no ano 5400 e alguma coisa, aguardando a vinda do Messias. Mas para nós cristãos ele já veio, já nos beneficiou com a lavagem da nossa alma e dos nossos pecados. Então nós estamos quites, zero. Não existe culpa para te prender não, meu irmão. Não tenha medo e não tenha ganância. São essas três coisas que fazem, muitas vezes, falsos profetas, falsos pastores, intimidarem, enganarem, engabelarem, como é dito aqui na minha terra. Então, meus amigos, esses pastores que são mais caçadores de presas para se locupletarem financeiramente, eles usam esses três pontos fundamentais para acorrentarem, oprimirem e extorquirem o dinheiro dessas pessoas. É através do medo, da culpa ou então da ganância. A promessa de que você vai receber se der mais. Quanto mais, como se a bondade de Deus estivesse vinculada diretamente ao financeiro, ao dinheiro. Exatamente aquilo que Jesus, quando esteve aqui, nos ensinando as palavras do Pai, foi totalmente contrário. E eu trago isso aqui. Primeiro eu vou trazer
os versículos que eles citam, né? Eu já trouxe o primeiro e o segundo é esse. Tá aqui. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória. As suas riquezas na glória, eles tiram de contexto só o recorte de um versículo e tentam falar sobre isso como se as suas riquezas na glória fossem as riquezas do homem e não as riquezas de Deus. Eles fazem essa inversão de sentidos na palavra. Capítulo 4, versículo 19. O que Jesus ensinava sobre prosperidade? Jesus nunca prometeu riqueza material para ninguém, como sinal de fé, principalmente. Pelo contrário, seus ensinamentos eram focados no reino espiritual, na generosidade, na solidariedade, no amor ao próximo, no compartilhar, não só os bens materiais, como também o alimento, como faziam as primeiras comunidades cristãs, aquelas que tinham sido mais influenciadas pelas palavras e as vivências de Jesus Cristo, passada através de seus apóstolos. Isso, claro, dentro da perspectiva cristã, né? Respeitando as demais visões. E a cada vez a gente pode trazer outras religiosidades para a gente conversar a respeito. A prioridade do reino que Jesus diz, abre aspas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, o reino imaterial, o reino do espiritual e a sua justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então você vai ser provido na medida da tua fé em Deus, no cumprimento das coisas que Ele gostaria que nós fizéssemos aqui, nos comportarmos verdadeiramente como cristãos, e não apenas no discurso, mas trazer para a prática que a igreja, que a nossa igreja seja o dia a dia, o cotidiano, a prática do Evangelho no dia a dia, no tratamento com os irmãos, com as pessoas conhecidas e com as pessoas não conhecidas, e agir de acordo com a tua coerência cristã. E aqui Jesus alertou sobre o perigo das riquezas. Quer dizer, já vai contra também essa questão da prosperidade, da riqueza, da luxúria. Abre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24. Eu acho que deixa bem claro, mesmo assim eu ainda vou trazer mais na frente sete passagens bíblicas onde Jesus deixa transbordar esse lado contra a matéria e a favor do espírito. Não servirás a dois senhores, porque em um deles tu colocarás o coração e o trairá o outro, Deus e o dinheiro. Ele elogiou a oferta da viúva pobre. Marcos, no capítulo 12, versículo 41 ao 44, quando diz que deu tudo o que tinha, não esperando retorno material. A verdadeira prosperidade é espiritual. A prosperidade deve ser do espírito, de nós a cada dia que passa, nós sermos pessoas melhores, pessoas que seguem aqueles ensinamentos.
quando nós nos transformamos, é que nós trazemos para essa nossa realidade presente, material, o reino imaterial de Deus, o reino de Deus. Porque quando todas as pessoas, na minha forma de pensar, começarem a agir de acordo com os ensinamentos verdadeiramente de Jesus, não hipócritas, né? Que pregam e tentam ser moralistas e por debaixo dos panos fazem tudo o que dizem combater. São hipócritas, assim como muitos fariseus. Alguns eram bons, mas outros, a grande maioria, era pela vaidade. Pela vaidade, pessoal. Então a verdadeira prosperidade é espiritual. Abre aspas. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fecha aspas. Em João capítulo 10, no versículo 10, ele diz, abre aspas, vida abundante. Aqui se refere à plenitude em Deus. A plenitude em Deus é uma vida abundante de fé, da presença do sagrado, do místico, do mistério, que cerca todos os seres vivos. Jesus Cristo, quando das suas caminhadas aqui na terra, Jesus, que não tinha propriedade nem das roupas, algumas vezes ele não era o dono, porque ele recebia de esmolas e usava a roupa que lhe davam, fez um aviso contra a ganância. Então veja bem a culpa, só fazendo uma retrospectiva, a culpa, a ganância e o medo, os três vetores que levam esses pastores a capturar suas presas, como diz, isso não é pensamento meu, foi como diz o pastor Ed René Kvitz, né? E que eu concordo de cara. Tem aviso contra a ganância, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem, a sua história, o que nós levamos ou o que nós deixamos, será muito mais imortal pelas nossas práticas do que pelas nossas posses. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Lucas, capítulo 12, versículo 21. Então, os problemas da teologia da prosperidade começam por aí, porque é um discurso contrário ao discurso que Jesus propõe nos seus evangelhos, trazidos à luz dos tempos pelos seus apóstolos, né? Ele reduz Deus, o problema dessa teoria, dessa teologia, ele reduz Deus a um vendedor de milagres e de prosperidades a partir de uma equação: o dinheiro, a semente, o dízimo. O pastor, alguns pastores, existe grande parte de pastores respeitabilíssimos, mas alguns eu não considero nem pastores. Então, reduz Deus a um vendedor de bênção, como se Deus estivesse abençoando de acordo com o que você desse, como se Deus fosse o seu devedor. E Deus não é devedor de ninguém, meu irmão. A gente deve a vida, a gente deve ter nascido bem e fisicamente tranquilo, mentalmente tranquilo e bem para poder fazer os nossos trabalhos no dia a dia
e ganharmos o nosso sustento e ajudarmos a nossa sociedade. E eu ainda quero que ele me dê as coisas de Deus não. Enfim. Sim, reduz Deus a um vendedor de bênçãos como se a fé fosse uma transação comercial, né? Então já é uma coisa espantosa para a questão teológica e de consentido, de estar alinhado aos pensamentos de Jesus Cristo. Culpa os pobres pela falta de fé, ignorando fatores sociais e a soberania de Deus. Quer dizer, culpa os pobres por serem pobres, mas esquecem que Jesus havia dito, já distinguindo bem, que as coisas do dinheiro são as coisas do mundo, são as coisas de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é que você busca? O que é de César? Então, é o completamente oposto ao caminho que vai te levar ao reino da glória e da fé pura, limpa, libertadora, não que aprisiona. Desvia o foco da cruz, colocando o dinheiro no centro em vez de Cristo. Cria expectativas irreais, levando muitos à frustração quando a prosperidade não vem. O que é mais cruel, se aproveitar da boa-fé de pessoas muitas vezes ingênuas, inocentes, que não têm uma possibilidade de se defenderem pela sua cognição, pela sua criação, pelas limitações impostas socialmente a elas de compreensão do mundo. Se aproveitam disso para enganá-las. É um dos piores tipos de covardes. Essa gente não acredita em Deus, eu tenho certeza, e os pastores sérios concordam com isso. Então a teologia da prosperidade não reflete o cerne do Evangelho de Jesus, que é graça, renúncia e confiança em Deus, não em riquezas. A Bíblia não condena quem tem posses, mas adverte contra o amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E ensina que a verdadeira prosperidade é a comunhão com Deus. O Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, versículo 7. E a parábola do rico insensato, em Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 a 21. Então, o que é que você acha disso, meu irmão? Coloca aí, escreve a tua opinião, porque só para reforçar essa tese de que a teologia da prosperidade é mais uma teoria mesmo, mal bolada, do que uma teologia do âmbito da fé, que contempla Deus, que é o teologia, que contempla Deus. Então eu vou dizer alguns versículos aqui, 7, que é uma marca muito bacana, né? De 7 versículos aqui que nos lembra que não é o caminho. Então lhes disse, abre aspas, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Fecha aspas. Lucas 12:15, que a gente tinha até inclusive se referido anteriormente. O segundo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí as pessoas param aqui e já assimilam a uma vida cotidiana atual, onde as pessoas, olha, você trabalha, ali é seu patrão, mas fulano de tal, o vizinho dele, que é o inimigo dele, é seu patrão também. Você não vai poder servir a esses dois patrões que são frontalmente inimigos. Mas não é assim.
A escolha que você tem que fazer não é entre dois seres humanos. É entre Deus e o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. E agora aqui no terceiro, abre aspas, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que você considera tesouro, é lá que vai estar o teu coração. E quando a gente chegar para prestar contas, de acordo com essa proposta teológica cristã, serão uma forma de dizer, serão vistos no livro da vida os pecados de cada um, mas nada mais é uma síntese também do que falava-se no Egito antigo, no Caibalion, onde era pesado o coração do indivíduo. E se o coração dele estivesse do mesmo peso que uma pena, ele seguiria para o céu. Caso não, o destino seria outro. O coração. É pesado o coração. É por isso que é importante nós descarregarmos o coração de coisas negativas, ruins. Esse coração no sentido de ser os nossos sentimentos, né? Os nossos sentimentos que às vezes trazem alguns demônios. Então lhes contou esta parábola, abre aspas. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros bem maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, para com o todo, para com os semelhantes. Quando é que a gente reconhece Deus? Está lá no Sermão da Montanha. Eu estive preso e você foi me visitar, eu era estrangeiro e você me recebeu e me hospedou. Com fome você me deu de comer, sede e você me deu de beber. Não existe nada de egoísta no pensamento geral de Jesus Cristo, trazido pelo menos pelos seus apóstolos, né? Se tiverem descoberto outros evangelhos aí é outra questão. Então, só para nos despedir aqui, vou falar já direto aqui os outros 3 que faltam, né, para completar os 7. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e 45. Então isso aqui é as comunidades já 100, 150, 200, 300 anos após a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo pela terra. São essas comunidades. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Do que é que você precisa? Qual a sua necessidade para viver? Aqui está. Não é de acordo com o que a pessoa queria, não, né? É de acordo com a necessidade. E por fim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? Está em Eclesiastes, capítulo 5, dos versículos 10 e 11. E a gente fica aqui por hoje com essas reflexões sobre qual a mensagem de Jesus Cristo transmitida aos homens, dizendo Jesus que aquela era a vontade do Pai, de Deus. Essa teologia da prosperidade, ela não condiz com a realidade. A única vez que Jesus se torna violento nessa trajetória foi quando encontra mercadores de animais, né, de oferendas, porque eram feitas, comprava um pombo, uma ave, um cabrito, um carneiro, um bezerro, dependia das condições da pessoa. E compravam esses bichos ali para sacrificarem para Yahvé. Só que a permissão para esses comerciantes venderem era dada, e muitas das bancas eram dos fariseus que estavam tomando conta do templo. Então quer dizer que o dinheiro era para eles. Então Jesus foi uma das únicas vezes que Jesus se revolta e fala em mamon. Mamon, a avareza de se guardar dinheiro, o acúmulo. Não é o dinheiro em si. Você pretende ter dinheiro. Você precisa ter dinheiro para viver confortavelmente. Todos nós, todos. Mas você não pode deixar isso subir a um ponto onde o dinheiro seja a principal energia que te leva a buscar Deus. Porque a felicidade não está em nada que está fora da gente. A felicidade é uma realização que a gente só vai conseguir depois de conhecermos, invadirmos o nosso íntimo, a nós mesmos. Tudo de bom a todos.